Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e nós temos esse papo aqui para te ajudar na transformação da sua criança ansiosa para sua criança autoconfiante. E hoje eu vou estar falando aqui alguns pontos aí para que você trabalhe e que você apoie o seu filho nesse processo. Se o seu filho já está fazendo tratamento ou se ele já está sendo acompanhado, ou mesmo você que ainda não chegou às vezes para uma avaliação e já tem sentido aí prejuízos por causa da ansiedade do seu filho, fica aí até o final para você saber alguns pontinhos aí, como que é o caminho de forma geral a ser percorrido para que a sua criança trabalhe com essa ansiedade. A ansiedade, ela é uma resposta natural do corpo, mas quando nós temos já prejuízos, você já tem observado que a sua criança está se limitando a algumas ações, ou ela já tem trazido algum sofrimento, falando que não consegue, que gostaria, mas não consegue, que os medos aí têm impedido, que ela não consegue começar uma conversa, ela não consegue se incluir nos grupos aí que ela pertence. Isso já é um ponto de atenção, Atenção, porque essa ansiedade, essa resposta que ela está tendo, no corpo dela, provavelmente já está muito intenso. E se você tem me acompanhado aqui no canal, você tem visto vários conteúdos e um deles está relacionado como é que o corpo do seu filho responde fisicamente aí e nos processos cognitivos também, como é que a sua criança tem pensado o mundo e como é que fisicamente ela tem respondido. E nada melhor do que você para saber aí quais que são as respostas, mas isso tem um porquê. Então a primeira coisa em apoiar a sua criança nesse processo de transformação, nesse trabalho aí que é de você estar percorrendo um caminho até a criar essa habilidade da autoconfiança, é você entender que o seu filho tem um problema. A primeira coisa, essa percepção de que, Maria, eu tô aqui te ouvindo porque realmente eu reconheço que o meu filho tem algo que precisa ser trabalhado. Ele tem realmente uma ansiedade que tem trazido prejuízos, e o que é que tem acontecido com ele? De saber realmente que quando essa ansiedade tem trazido prejuízos, ela se torna uma ansiedade patológica, e precisa ter cuidado. Então a primeira coisa a se observar é saber realmente que a sua criança está passando por alguma dificuldade a ser trabalhada. Ou senão a gente fica nessa espera, nessas situações de ficar achando, é comum, Maria? Mas é comum a criança ter medo. E nós temos, eu já fiz aqui um conteúdo para falar um pouquinho dos medos que as crianças têm, nos períodos aí, nos processos de desenvolvimento, vai tendo alguns medos naturais. Mas não é comum e não é esperado que a sua criança, por causa desses medos ou por causa de algumas apreensões, se limite aí a quase todas as atividades diárias dela. Querendo fazer, ela não consiga fazer. Não é comum e não é esperado que a sua criança tenha respostas de ansiedade intensas no corpo. Que o coração comece a acelerar com uma intensidade muito grande, ou que isso aconteça numa frequência muito grande, que ela comece a tremer, a suar, a ter várias respostas de ansiedade aí com intensidade. E isso já faz parte de um quadro de ansiedade, Então, assim, quando a sua criança já está tendo essa resposta de prejuízo, a ansiedade é para nos gerar uma ação e não para nos limitar em uma ação. Quando essa ansiedade está limitando em uma ação que traz prejuízos para a sua vida diária, provavelmente a sua criança já está precisando de ajuda. Então a primeira coisa é você reconhecer isso. Você está aí com a sua criança, passou o final de semana, você tem olhado para ela, você tem observado, você tem dado atenção para os elementos que ela tem te trazido. As crianças nos falam, o que elas vivem, ou se também não fala, também é um outro elemento de atenção. Uma criança que também não expõe
né? Não falam, também não começa, né? Não começa conversas, não começa nada, não tem essa exposição, nós também precisamos ficar atento. É uma falta de habilidade, sim, então, mas está envolvido com ansiedade? A primeira coisa, então, é observe, a sua criança tem um problema, né? Tem um desafio a ser percorrido, e quando nós sabemos que ela tem um desafio a ser percorrido, isso nos deixa atentos a o que fazer então. Quando não temos isso, quando não sabemos, ou quando a nossa criança também não sabe, já torna o caminho mais difícil. Você saber que tem esse problema e a sua criança ao mesmo tempo também ser ensinada qual é essa resposta dentro do corpo dela. Essa é a primeira fase do programa, né, que eu tenho trabalhado com as mães, né, delas saber o que acontece, saber o que é uma ansiedade e ensinar isso para o filho de uma forma, claro que simples e diferente, mas a criança também saber dela não se confundir com outra coisa ou não achar que é uma outra coisa, ela saber que essa é uma resposta de ansiedade. E aí, quando ela sabe que é uma resposta de ansiedade, ela e você vão poder ir agora para o trabalho, né? Para o que realmente precisa fazer. Então, entenda que seu filho tem um problema. Depois, você vai estimular as novas habilidades. O seu filho está com medo, né? Ele precisa ser estimulado e ter atenção ao qual é a habilidade que ele precisa aprender. E nesse processo de aprender essa habilidade, ele vai manejar a ansiedade e aprendendo novas habilidades. E aí depois disso, dele aprender essas novas habilidades, você vai ser modelo. Mostre para o seu filho como ter sucesso. Ele precisa saber como é que isso vai ser feito. Você vai dar modelos, você vai ensinar tanto as ferramentas de manejo de ansiedade como as ferramentas de recursos de habilidades sociais, né? Como é que ele pode fazer? Você sabe agora controlar o seu corpo, então como é que você faria nessa situação? Né? Você já sabe agora controlar o seu corpo, porque você já ensinou as ferramentas, e agora como é que você vai fazer nessa situação? Né? Isso faz parte do processo. Você já entendeu, você já sabe como que acontece, o seu filho também. Então agora ele vai aprender ferramentas de como diminuir esses sinais no corpo, né? De ter controle desses sinais no corpo, não quer dizer que vai zerar, né, esses sinais, mas ele vai ter controle e vai conseguir ir para o enfrentamento até ele conseguir zerar. Então, como é que você faz isso? Né? Você vai manejar esses sinais de ansiedade e ele também vai aprender essas novas habilidades, mas você vai mostrar para ele, né, como é que ele tem sucesso. Ensine para o seu filho esse caminho, né? Tem um caminho a ser percorrido. E aí o caminho do sucesso está envolvido com enfrentamento. Ajude o seu filho no enfrentamento. Ajude o seu filho a não se esquivar das situações e que ele vá para um treino. Ajude o seu filho nesse processo de chegar então nesse treino, né? Que você seja a ponte aí para que ele consiga executar esse treino, que ele consiga chegar até o final desse treino, né? E aí vai ter variáveis durante esse treino. Nós já falamos aqui, não é um treino de você colocar o seu filho no fogo, mas temos graduações para esse enfrentamento, mas não estimule a esquiva, não estimule ele sair dessa situação, ele precisa passar por essa situação, ele precisa disso para que realmente ele saiba como é que ele usa as ferramentas de manejo de ansiedade e como é que ele vai fazer da próxima vez, né? Como é que ele vai usar essas habilidades sociais? A gente estava falando lá de mostrar modelos para ele, né? Como é que você vai fazer de uma próxima vez? Como é que você pode tentar? Isso só é possível se a sua criança chega
pro enfrentamento realmente, né? Chega lá para ação. Quando ele é colocado nesse enfrentamento, quando é que ele chega ali para a situação, senão não tem, né? Não tem como só a gente ficar falando em como é que a gente vai fazer uma continha de matemática se a gente não pega o lápis e faz uma continha de matemática sozinhos. Né? Sozinhos, eu não estou falando para você deixar o seu filho sozinho, mas ele vai ter que fazer essa execução. Então, esse é um passo muito importante, né? Que o seu filho chegue para esse treino, que ele chegue para esse enfrentamento e você vai precisar ser a ponte dele nisso, né? Ele vai precisar chegar aí, você não vai poder colocar ele, né? Deixar ele aí num lugarzinho todo especial, porque também esse treino te traz ansiedade, né? E aí, por trazer ansiedade para você e para a família toda, às vezes a gente reserva essa criança de algumas situações, organiza muito as situações para eles, né? Então a gente organiza tudo. Ai, Maria, mas é que vai ser o aniversário tal dia que lá vai ter um boneco grande que ele tem medo, então eu já tô organizando para ver se ele fica até tal horário, porque na hora do boneco, a hora que o boneco chegar, ele não vai estar. Já aconteceu essas situações dentro, né, das pessoas que eu tenho atendido, das mães tentarem organizar muito, e eu sei que por trazer a ansiedade pra gente ver os nossos filhos daquela maneira, nós nos colocamos nesse movimento. Mas o nosso filho só vai ser treinado, só vai cuidar. Epa, voltou. O nosso filho só vai saber lidar, como é que ele vai fazer, como é que ele vai lidar com as ferramentas que você já vai ter ensinado para ele, se ele ser colocado ali para ação, né? Então, apoie o seu filho, né? Mas apoiando, sabendo o que ele está passando, apoiando, estimulando as habilidades, ensinando as ferramentas, dando o modelo, colocando ele no enfrentamento e tem um ponto aqui, ó, abordagem paciente. Que nós possamos nesse processo também ser pacientes com o resultado, né? Quando nós estamos colocando aí, falando de ansiedade, né, dos nossos filhos, se os nossos filhos e o seu filho pode estar aí, né? Ai, quero agora, quero me livrar, né? Não quero que isso aconteça, ou quero para agora, né? A ansiedade vai trazendo elementos aí desse futuro para o dia a dia dele. Já tem que ser resolvido agora, já tem que ser organizado agora, já tem que ser vivido agora. E nós estamos nesse meio, né, tão imediatista e que estimula essa ansiedade, né? O cérebro faz esse cognitivo o evento que é esperado, o evento que é pensado aí no final, ele está presente agora, e parece que com as habilidades que ele tem agora ele não vai dar conta né, de resolver o problema, e esse mundo, né, agitado que a gente tem vivido tem trazido isso. Acho que a gente tem se angustiado, principalmente depois da pandemia, principalmente, não que não existia antes, com essas coisas futuras ou incertas agora, né, no momento agora de eleição. Então, ontem foi uma situação bem angustiante aqui também para mim, dentro de casa, né? E aí às vezes a gente ficar prevendo coisas ruins, ou a gente traz uma situação lá da frente, da gente não ter as certezas, né, do que vai acontecer, mas da gente trazer essas angústias para agora. E os nossos filhos, né, têm trazido isso também. A sua criança ansiosa provavelmente faz esse movimento, né? E aí nós precisamos ter uma abordagem de paciência com eles e paciência com o processo, né? Nós não temos como saber o que realmente vai acontecer, né? Os nossos filhos estão, né, por causa de uma percepção que eles acham que só vai dar errado ou que vai ter algum problema, trazendo esse desfecho para agora, né? Nós precisamos também tomar cuidado com isso e nesse processo ficar muito atento com a nossa paciência,
né? Esse colocar o seu filho no treino, fazer essa exposição, ensinar as ferramentas de habilidades sociais, todo esse processo, ele leva um tempo, né? E é exatamente isso que a gente quer ensinar para nossa criança ansiosa, de ter um tempo em todas as coisas, né? É isso que a gente tem falado para eles, de observar o ambiente, de observar que as coisas não acontecem assim como o videogame, né? A gente não passa de fase assim como um videogame, né? A nossa aprendizagem, né? O nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da sua criança, de todas as áreas, físicas, cognitivas, emocionais, tudo isso vai ser um processo, né? É um processo que vai com o tempo. Você precisa observar isso, né? Então, tenha paciência nessa abordagem. E o outro ponto é: observe o seu filho. Observe o seu filho nesse processo, né? Esteja com ele não para fazer por ele, mas para que você observe como vai ser esse processo. Quando você utiliza da observação, e uma observação que que você observe também não só com as suas grandes emoções aí, mas observe escrevendo, né? Dentro do programa Filho Ansiedade Zero, eu tenho, né, os cartãozinhos para que os pais, né, comecem a escrever e que o filho também saiba, para que ele observe um processo agora e que ele observe depois como é que tá, e ele faça essa comparação mais objetiva. Senão a gente fica igual as crianças, né? Ai, mãe, não aprendi nada. Não mudou nada, né? Vai só pra... Ou eu não consegui fazer, né? Mas agora você tentou, filho, você chegou mais próximo, você já tem mudado algumas coisas do seu pensamento. Então, uma observação mais objetiva do que está acontecendo. Esse é um processo muito importante de né, da nossa vida. Parar um tempo para observar o que tem acontecido, observar processos e observar resultados. Senão nós ficamos só com a sensação daquilo e a gente deixa ele só com essa sensação. Se não formos para uma observação mais objetiva do que está acontecendo, a gente não consegue nem avaliar que os nossos filhos estão ansiosos e que eles precisam de ajuda, e a gente não consegue observar com eles os resultados positivos que estão tendo. Então, os resultados às vezes são pequenininhos, são titiquinhos, né? A gente precisa valorizar, que é um outro ponto. Recompense e elogie seus esforços, né? Parece só um comportamento pequenininho, corajoso, né? Ele tentou fazer, Maria, ele conseguiu chegar perto, né? E lá na porta da festa, onde tinha vários bonecos grandes, né? Que eu tenho algumas crianças com medo de fantasias e objetos grandes, mas essa tentativa precisa ser valorizada, né? Esse é um processo do cuidado com a sua criança ansiosa. Ela não tem conseguido fazer essa observação sozinha. A sua criança vai valorizar tanto o objeto fóbico, né? O que ele tem medo, a situação, o objeto, que ele não consegue ver, às vezes, a sua própria capacidade, né? Ele acredita que ele não dá conta. E aí você precisa trazer isso, né? Escreva, traga, reforce, elogie, dê recompensas. Eu não estou falando aqui para encher o seu filho de presente, mas recompense o que deve ser recompensado. Dê mais atenção para o comportamento corajoso do que para uma tentativa frustrada, né? Dê atenção para a tentativa e não para o resultado final que ele não conseguiu. Vocês vão tentar de novo. Você lembra que eu falei que um dos pontos era: apoie o seu filho no enfrentamento, leve ele novamente, né? Vai ter uma festinha do pijama, ele tem medo de dormir sozinho, você vai levar de novo. Ele não conseguiu nas 10 últimas vezes que ele foi, Maria, mas você vai levá-lo novamente. E você vai fazer o caminho com ele.
Filho, o que você vai fazer naquele momento? Qual é o elemento que você pode levar? Qual é a ferramenta que você pode usar de manejo? Quais são os seus pensamentos mais tranquilos para essa situação? Se acontecer isso, o que você pode fazer? Se acontecer isso, o que você pode fazer? Se acontecer isso, o que você pode fazer? Isso vai fazer parte do processo, mas observe e reforce o comportamento corajoso. A tentativa, o seu filho já entrar numa ação não é uma coisa fácil. O corpo deles, os sinais do corpo dele tá tentando fazer com que ele paralise, com que ele fique ali estagnado ou que ele fuja, que ele corra, que ele vá desistir. E isso é real, né? A gente já falou aqui da resposta de luta ou fuga, tá fazendo todas as coisas dentro do corpo dele para que ele não tente. E só dele tentar, dele chegar nesse enfrentamento, isso precisa ser valorizado. Não é valorizado por ele nesse primeiro momento, né? Mas você vai valorizar e você vai ensinando ele a valorizar. E depois, no final desse processo, converse sobre tudo isso. Converse sobre tudo isso para mostrar para o seu filho toda essa observação que você está fazendo desde lá do início. Filho, a gente já aprendeu o que era ansiedade, né? A gente está aqui tentando saber o que tem acontecido com você. Eu estou te ensinando o que é que o seu corpo está fazendo. Nós chegamos para o enfrentamento, estamos aprendendo habilidades novas. Você está aprendendo a lidar com isso. Nós estamos fazendo isso, acreditando no processo. A gente não quer ver o resultado só agora. Nós estamos trabalhando com a nossa paciência em tudo isso. Estamos observando como é que está acontecendo. E aí você senta com ele no final exatamente para mostrar como foi esse processo. Então nós temos às vezes umas plaquinhas, né, de falar para o filho, ó, é aqui, ó, o que você já aprendeu, qual é o medo que você já superou, qual é a habilidade que foi aprendida, né? Você vai chegar para o novo enfrentamento amanhã, semana que vem, mas isso aqui, até aqui, desculpa, você já aprendeu tudo isso. E às vezes não aprendeu só porque ele conseguiu lidar com algum medo, mas aprendeu porque ele sabe agora qual é o processo a ser seguido, né? Isso já é algo muito importante para o seu filho. Ele aprender que já tem esse processo e que ele já consegue saber qual é o próximo passo. E aí ele vai fazer esse ciclo de novo, né? Ele vai fazer esse ciclo de novo, ele vai chegar de novo, ele vai entender um pouquinho melhor o que está acontecendo dentro do corpo dele, ele vai aprender mais ferramentas de manejo de ansiedade. O que são essas ferramentas? A respiração, o meu lugar calmante, eu já falei aqui, às vezes alguns usos de distrações, mas não é uma distração que a gente foge da situação, mas é uma distração que você coloca o cérebro do seu filho a olhar alguns detalhes do ambiente para que o controle, esses sinais de ansiedade se controle no corpo dele a ponto dele chegar para o enfrentamento, né? E aí vai ter as habilidades sociais. Então, como é que eu faço da próxima vez? Como é que eu consigo manter o meu olhar no olhar da outra pessoa? Como é que eu consigo chegar com um nível de voz não tão alto e não tão baixo para a próxima comunicação? Como é que o meu corpo chega para a próxima apresentação, para o próximo contato que eu vou fazer? Tudo isso pode ser treinável, é treinável, né? Você vai estar apoiando aí o seu filho, observando com ele, trazendo depois no final, filho, olha, como é que a gente vai poder fazer de uma próxima vez? Sem brigar, tá bom? Não é uma conversa aqui de julgamento, é uma conversa de realmente atentar os olhos, o que foi positivo e o que a gente ainda precisa trabalhar. Ainda precisa ter, é um processo, né? Você não tá falando que só uma vez que ele vai para uma exposição ele vai dar conta.
é uma sucessão. O aprendizado é uma sucessão de repetições. Né? E a gente vai fazendo as repetições, vai fazendo as repetições, vai fazendo as repetições. Ele vai se sensibilizando com isso, ele vai aprendendo a dar, né, a saber um pouquinho como trabalhar, né, dentro dele o que está acontecendo, e ele vai chegando melhor da próxima vez. Mas você está ensinando um processo e analisando o processo no final. Isso é análise, né? É avaliação. Nós falamos, né? Eu já fiz algumas lives aqui falando do propósito. Quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um objetivo, nós precisamos de tempo de avaliação. Nós não podemos só, né, fazer e eu acho que eu tô indo para o caminho certo, eu acho que tá dando certo, eu tenho essa sensação que tá tudo bem. Mas se a gente não rever os números, não vai para uma análise mais objetiva do que está acontecendo, do resultado, e aí a gente parte para uma próxima etapa, provavelmente a gente perde algumas coisas no meio do caminho. Ou a gente não afina aí, né, o nosso machado para realmente ir para a próxima luta. Então, é isso que é essa avaliação no final. Sente no final com seu filho para mostrar para ele, para trazer para ele realmente o quanto que ele está fazendo, o quanto que ele já está melhorando, né? Mas isso é um processo. E isso também vai te animar. Isso vai te animar, né? Porque você também está reconhecendo o que você tem feito nesse processo, para que você apoie então o seu filho, essa criança que está sofrendo aí com a sua ansiedade. Você precisa saber que tem um caminho a ser percorrido. Dentro do programa, né, a gente está lá com as mães trabalhando esse processo, e mesmo que você não está comigo dentro do programa, sabendo dessas situações, eu tenho trazido aqui conteúdos já para te ajudar a pensar, né? Pense nesses pontos. O seu filho precisa saber o que está acontecendo com ele também. Você também. Você vai precisar ir para o enfrentamento, ensinar as ferramentas de ansiedade, fazer esse enfrentamento gradual com ele, e ir nesse processo reconhecendo tudo aquilo que já tem sido positivo e também o que é negativo, né? A avaliação não serve só para saber o que a gente deu certo, né? O que também deu errado e o que a gente vai precisar fazer com isso. Os nossos filhos, a gente fala, né? Os nossos filhos ansiosos às vezes têm medo de errar, né? Eles têm medo do fracasso, e nós precisamos entender que esse é um processo, faz parte do caminho, e quando você vai analisando com ele, você vai ensinando para ele que esse é o processo de aprendizado. Ninguém aprende sem lidar com a frustração. Ninguém aprende sem ter errado ou sem ter feito da forma mais apropriada, né? Isso faz parte de todo o processo de aprendizado. Por isso que a gente fala que quando uma criança chega no primeiro ano, na primeira série aí, com 6, 7 anos, ele precisa já saber lidar com a frustração, né? Ele precisa saber desse sentimento e saber ferramentas de lidar com isso, porque vai ser onde ele vai ser mais exposto, ele vai para a alfabetização. Pensa quanto é frustrante a alfabetização, quantos erros existem até os acertos. E sabendo disso, você vai ensinar a sua criança que é assim. Esse é o processo. Quando ele aprendeu a andar de bicicleta, quando ele aprendeu a fazer, né, aprendeu a ler, a escrever, a fazer um amigo novo, alguma coisa que ele está te ajudando aí dentro da sua casa, foi o processo assim, né? Ele vai lidando com os erros, né, com coisas que ainda precisam ser acertadas, mas ele vai tentar de novo, porque se isso não acontecer, não vai ter, não é possível. Então, esse é o processo. Ajude o seu filho, apoie a sua criança ansiosa nesse processo. Isso vai ser base para que você possa trabalhar com a ansiedade do seu filho. E aí eu vou trazendo aqui conteúdos com certeza de como trabalhar específico, né? Com maneiras específicas aí, com ferramentas específicas que você pode
inserir aí no seu dia a dia coisas simples. Mas observe de forma geral como é que você tem lidado com isso. Eu não sei se a sua criança já está no tratamento, né? Se ele já está no atendimento, se ele já foi olhado. Mesmo assim, você não precisa ser psicólogo para ajudar o seu filho, tá bom? Mas seja um psicólogo dele, né? Tenha esse olhar atento, né? Para que você utilize de todos esses recursos de uma maneira positiva para ele, que você possa ajudar ele nesse processo. Realmente você vai ter muitos ganhos. Se você ainda tem alguma dúvida, para você que está chegando no canal agora, tem me acompanhado, né, coloca aí se tem feito para você diferença esses conteúdos, se tem te ajudado, se ainda tem alguma dúvida, se tem algum tema que você deseja conhecer. Maria, fiquei sabendo disso, observei isso, eu quero saber um pouquinho melhor. Me manda, né? Toda segunda-feira e quinta-feira nós temos esse encontro para que eu possa te ajudar nesse caminho, dessa transformação da sua criança ansiosa para sua criança autoconfiante. Isso é possível. É possível, gente, né? Eu estou aqui 13 anos, vai fazer 14 anos agora em dezembro, dia 13 de dezembro. 14 anos de formada, trabalhando com crianças desde a graduação, trabalhando com famílias, né? Mais específico, trabalhando com orientação de pais a partir do nascimento do meu filho, do Benjamin, de 8 anos. Então, assim, é possível, né? E os nossos olhos têm que executar, né? Tem que observar isso, tem que ir lá para frente com isso, de saber que é possível tudo isso, tá bom? Amanda, obrigada, obrigada a você aí, obrigada a todos, tá bom? E nós nos encontramos aqui, me manda as mensagens para que a gente possa caminhar aí para o seu objetivo, tá bom? Bom dia aí, boa segunda-feira, boa semana pra gente. Sei que às vezes foi angustiante pra gente, né, esse tempo de eleição, e tudo isso nós também temos que colocar, né, dentro desse processo. É um aprendizado, a gente fica frustrado, mas é um aprendizado e precisamos saber como é que a gente vai caminhar durante esse período também, tá bom? Beijo, gente!